Uma das, vamos chamar de dores históricas do negócio, era a falta de aproximação da TI às demandas das áreas de negócio. A TI estando ali submersa, né, reagindo aos incidentes, às questões do dia a dia, a TI acabou se afastando um pouco do desenho das novas soluções. A gente reagia até aos novos projetos, quando chegavam na nossa mesa já previamente desenhado por outras áreas. E essa parceria para o time de infraestrutura de data center permitiu com que o time interno da MRS, os analistas de data center, pudessem dedicar seu tempo à participação dos desenhos dos projetos das áreas e consequente condução desses projetos até que eles se transformem em produtos a serem sustentados. Então, todo o débito tecnológico, vamos dizer assim, que a infraestrutura tem para quitar com o negócio, tem sido colocado em dia com velocidade por conta dessa parceria. E é uma empresa que vem, desde sua fundação, mas sobretudo nos últimos anos, acelerando cada vez mais os seus resultados, tanto financeiros quanto operacionais. E a tecnologia vem como um braço forte de integração, né, de apoio a esse processo de transformação do negócio e o processo de transformação digital da indústria como um todo, do transporte como um todo. Primeiro eu acho que é importante pontuar que o segmento da MRS é um desafio tremendo. A partir do momento que eu comecei a atender a MRS, eu tive dimensão do que significa operar uma malha ferroviária da dimensão que eles têm. E fora isso, eles também renovaram a concessão dessa malha ferroviária e isso trouxe uma série de desafios em contrapartida de investimentos, de otimizações que eles vão ter que fazer ao longo dos anos. E a área de TI acaba sendo aí um viabilizador, uma força motriz de todas essas mudanças que eles precisam fazer ao longo dessa nova concessão. E eu entendo que um dos desafios é realmente manter o ambiente operacional. Uma das coisas que eu pude aprender que a parada de uma locomotiva pode parar uma cidade. Porque grande parte das locomotivas passam dentro de alguns centros urbanos e se realmente tiver alguma dificuldade de faturamento ou algum problema operacional, pode parar na cidade. Então, ou seja, é um nível de complexidade altíssimo que a MRS precisa lidar no dia a dia. O time de TI da MRS ele tem mais de 150 colaboradores internos, mais uma série de outros contratos de parceria, tanto em sustentação, quanto fábricas de software e todas as camadas, que transcendem também a tecnologia da informação, passando pela governança e transformação digital e inovação. Na gerência de infraestrutura de TI, eu faço parte da coordenação de data center e cloud, onde a gente tem um desafio de manter de pé todo o núcleo das nossas aplicações, toda a parte de... Hoje não são apenas servidores, mas a infraestrutura como um todo, e não é só data center, um único ponto, um único local, mas um ambiente multi-cloud. Hoje nós temos uma infraestrutura híbrida e esse desafio de manter isso tudo integrado e funcional, principalmente o maior desafio nosso é manter isso tudo funcionando 24/7, 365 dias por ano, com pouca ou nenhuma janela de manutenção. A TI hoje ela tem um papel muito mais relevante do que ela tinha antigamente. E o negócio depende diretamente de TI. Como o exemplo anterior que eu falei, uma dificuldade no faturamento significa um impacto operacional gigante para a MRS. Então, a partir do momento que o cliente tem um ambiente 100% operacional, um ambiente bem gerido e com controle de custos, acaba trazendo um benefício para ele na ponta perante alguns concorrentes. E a maior dificuldade nesse momento era justamente manter os altos níveis de SLA que o negócio pede por ser um negócio altamente crítico. E a TI se torna, na esteira do negócio, crítica não só para a ferrovia, mas para o processo logístico do país. Hoje a gente é responsável pela sustentação dos sistemas operacionais e pela parte de FinOps do cliente. Isso significa que grande parte dos sistemas críticos que hoje rodam na MRS são geridos pelo nosso time. E na parte de FinOps, o cliente tem um desafio muito grande aí, realmente de manter os custos em cloud sob controle. Esse desafio não é um desafio só da MRS, mas é um desafio comum de mercado. E junto com a atuação do nosso time com processos, ferramentas, a gente apoiou o cliente no sentido de não só otimizar os gastos, mas também fazer um melhor uso dele.
Antes da parceria com a IT1, a sustentação do ambiente de data center era feita pelo time interno da companhia, com o desenvolvimento, com o crescimento das demandas, né, de forma exponencial para acompanhar a digitalização do negócio. Ficou evidente que o time precisaria crescer muito, e não só crescer, mas ter uma elasticidade funcional para acompanhar os desafios dos novos projetos, né? Fora a absorção de novos conhecimentos e transformação dos novos projetos em produtos que precisam ser sustentados no dia a dia. Bom, como é que a IT1 tem trabalhado no mercado e como que a gente tem atendido as principais demandas, né? Primeiro, a gente estruturou um portfólio que a gente tem uma visão de ponta a ponta, né? Então, a gente consegue agregar valor do cliente desde um hardware até uma entrega de serviços gerenciados. E com isso, a gente consegue criar componentes e soluções de diferentes tecnologias para atender às demandas dos clientes. Esse é o nosso principal foco dentro da IT1, né? Entregar soluções, né, onde eu consigo embarcar tecnologia oriunda com uma entrega com nossos especialistas, né, com uma demanda de serviços, né, de ponta a ponta. Quando a gente, né, tem um foco no serviço, né, hoje a IT1 ela criou um portfólio, né, onde a gente consegue estar operando, né, um ambiente de um cliente, né, e essa operação ela vai desde a parte de sustentação, suporte, né, monitoramento. E com isso, obviamente, eu emplaco um framework de serviços integrando as diversas tecnologias que tem no mercado, né? Então eu consigo entregar serviços de gestão, né, de backup, sistema operacional, né, e outras diversas disciplinas, onde a gente engloba tudo isso por meio da governança, né? A governança é o nosso papel principal hoje das nossas entregas, né? Por meio dela a gente consegue estabelecer indicadores de negócios e indicadores operacionais para os nossos clientes, onde a gente consegue mapear, consegue entender as dores e, por meio disso, sanar e buscar outras soluções no mercado. Eu costumo dizer que a relação com a IT1 ela é uma relação em amadurecimento. Então, quando a gente iniciou a parceria, era quase que se a gente tivesse a percepção de ter contratado um body shop para resolver problemas pontuais. E isso se devia justamente ao fato de nem nós sabermos exatamente como explorar os melhores benefícios que esse contrato poderia nos oferecer. Haja vista que a gente estava transitando de um momento em que a gente estava submerso nos problemas e a gente ganhou mais uma força de trabalho. A nossa visão era ter uma força de trabalho para dar vazão às demandas. Mas com o passar do tempo, e agora a gente já se estende já para o 2º ano de parceria, essa maturidade já nos coloca numa posição de conseguir enxergar os potenciais de governança, de solução de problemas desde a sua raiz, né? E de escalabilidade dessa parceria. Bom, eu entendo que os diferenciais da IT1 a gente pode dividir em 2 partes. Eu acho que a primeira parte é a capacidade da empresa se adaptar às necessidades do cliente de uma forma muito rápida. Eu acho que se deve muito à cultura da IT1, também o porte, né, pelo fato delas não ser uma empresa muito grande, né, cujos processos são mais engessados, e também não ser uma empresa pequena, que não tem a musculatura necessária para trabalhar clientes desse porte. Entendo também que a área de Customer Success foi vital nesse processo, né? A gente primeiro teve um contrato de 1 ano com a MRS, depois a gente renovou por mais 6 meses e agora a gente passou por uma outra concorrência onde a gente ganhou novamente o contrato por 1 ano. E durante todo esse processo, a área de Customer Success possibilitou que a gente fizesse melhorias constantes no contrato. Ela permite também trocas bastante frequentes com o cliente, onde a gente tem um espaço de realmente ouvir o que o cliente está sentindo e como a gente pode fazer um uso dessa informação para o bem da empresa e também para o bem do cliente. A área de Customer Success hoje, né, ela resumidamente, é uma das áreas mais importantes dentro da nossa estrutura, né? E por que isso? Né? Porque, primeiro, além de você estar medindo a qualidade do nosso serviço, né, mas obviamente você consegue acrescentar e agregar mais valor para os nossos clientes. A área de CS da IT1 foi uma novidade que chegou para nós agora no 2º ano dessa parceria e foi uma grata surpresa, porque trouxe para nós, até como clientes, desafios de pensarmos dentro de casa sobre aquilo que a gente deseja de fato. A gente corre o risco de estar muito preso aos problemas que a gente enxerga na mesa agora. As questões levantadas por CS sobre onde a gente quer chegar,
qual a relação da TI, da infraestrutura com o negócio, como que a gente pode transformar também o trabalho da TI dentro da MRS num trabalho reconhecido como uma parceria de valor. E por meio dessa área que a gente tem entregado maior relacionamento, tem feito maior comunicação junto aos clientes e com isso a gente agrega muito mais valor, não só na área de TI, como na área de negócio de nossos clientes. Essa experiência com o CS da EdgeOne está trazendo muito crescimento no sentido de visão estratégica. Particularmente, eu fico muito satisfeito com essa iniciativa da EdgeOne, de acoplar essa camada de serviço, vamos dizer assim. Eu tenho aprendido muito aí na relação com vocês, quando a gente fala de CS. Bom, um trabalho importante da área de CS junto a esse cliente foi a entrega do book dinâmico. Esse book, ele nada mais é do que você fazer uma consolidação de dados de diversas informações de sistemas, integrando por meio de dashboards e indicadores, né, para tomada de decisões. Esse book, além de você entregar como um padrão, né, da nossa entrega de governança, a gente faz outras integrações. No caso da MRS, nós estamos integrando toda a parte de FinOps junto a esse book. Então a gente está consolidando informações tanto de governança a nível de ambientes de data center, como também de governança a nível de ambiente de nuvem. Né? E por meio desse painel ele consegue ter informações, né, de como que ele pode estar melhorando, né, a operação dele e muitas vezes como que ele pode estar reduzindo e otimizando os recursos do ambiente de cloud. Então a gente fez uma consolidação, né, desse ambiente e por meio disso você consegue ter informações gerenciais e de negócios. Fica evidente para a gente que o time da EdgeOne é um time muito capacitado.